Livro Fenômenos de Transporte, de Ernesto Bozano. Extraordinários e comentados casos de transporte de desintegração e reintegração da matéria. Sobre o autor. Ernesto Bozano foi um dos mais eruditos sábios dos últimos tempos. Nascido em Savona, província de Gênova, na Itália, no ano de 1861, ele veio a desencarnar em Gênova, no dia 7 de julho de 1943. Dado seu inusitado interesse pelo estudo do Espiritismo, em cujo afã dedicou metade de sua profícua existência de 81 anos, mereceu o cognome de Grande Mestre da Ciência da Alma. Trabalhando 14 horas diárias, durante 52 anos, elaborou um estudo, que se fosse enfeixado num livro de tamanho médio, resultaria num volume de 15.000 páginas. Para colimar seus estudos contou com o concurso valioso de 76 médiuns, tendo ainda deixado 9 monografias inconclusas. Com apenas 16 anos de idade, Bozano já se interessava por temas abrangendo assuntos filosóficos, psicológicos, astronômicos, ciências naturais e paleontológicas. Além disso, desde a sua juventude, sentia inusitada atração para os problemas da personalidade humana, principalmente os que conduziam às causas dos sofrimentos, a finalidade e razão da vida humana. O seu nome alcançou notável projeção internacional, tendo sido escolhido como presidente de honra do 5º Congresso Espírita Internacional, realizado em Barcelona, Espanha, de 1º a 10 de setembro de 1934. Conforme notícia estampada no famoso jornal inglês World, em sua edição de maio de 1939, os espíritas britânicos ofereceram-lhe belíssima medalha de ouro, tendo em uma de suas faces uma figura simbólica segurando uma coroa de louro na mão direita, com a divisa latina aspera ad extra, e na outra face uma legenda cuja tradução é a seguinte: ao grande mestre da ciência da alma, Ernesto Bozano, que abriu novos horizontes à humanidade sofredora, seus amigos e admiradores. Bozano foi intransigente defensor do espiritismo, tendo tomado a incumbência de tamanha relevância após estudá-lo minuciosamente. Numa época em que o positivismo de Augusto Comte empolgava muitas consciências, Bozano passou a engrossar suas fileiras, demonstrando nítida inclinação por todos os ramos do saber humano, entregando-se resolutamente ao estudo das obras dos grandes filósofos de todas as épocas. Dos postulados positivistas gravitou para uma forma intransigente de materialismo, o que o levou a proclamar, mais tarde: fui um positivista materialista a tal ponto convencido, que me parecia impossível pudessem existir pessoas cultas, dotadas normalmente de sentido comum, que pudessem crer na existência e sobrevivência da alma. Nos idos de 1891, recebeu do professor Ribot, diretor da Revista Filosófica, a informação sobre o lançamento da revista Anais das Ciências Psíquicas, dirigida pelo Dr. Darieux, sob a égide de Charles Richet. A sua opinião inicial sobre essa publicação foi a pior possível, dada as circunstâncias de considerar verdadeiro escândalo o fato de representantes da ciência oficial levarem a sério a possibilidade da transmissão do pensamento entre pessoas que vivem em continentes diferentes, a aparição de fantasmas e a existência das chamadas casas mal assombradas. Nessa mesma época, o professor Rosenbach, de São Petersburgo, atual Leningrado, publicou violento artigo na Revista Filosófica, situando-se numa posição antagônica à introdução desse novo misticismo no domínio da psicologia oficial. Na edição subsequente, o Dr. Charles Richet refutou, ponto por ponto, as afirmações de Rosenbach, as quais reputava errôneas, mostrando em seguida suas conclusões lógicas sobre a matéria. Esse artigo do sábio francês teve o mérito de diminuir as dúvidas de Bozano.
Os últimos resquícios dessa dúvida foram completamente destruídos na mente de Bozano, quando ele leu o livro Fantasmas dos Vivos, de autoria de Gurney Podmore Mears. As dúvidas que alimentava sobre os fenômenos telepáticos foram assim completamente eliminadas. Dali por diante dedicou-se, com afinco e verdadeiro fervor, ao estudo aprofundado dos fenômenos espíritas, fazendo através das obras de Allan Kardec, Leon Denis, Gabriel Delany, Paul Gibier, William Crookes, Russell Wallace, Duprel, Alexander Aksakoff e outros. Como medida inicial para um estudo mais profundo, Bozano organizou um grupo experimental, do qual participaram o Dr. Giuseppe Venzano, Luigi Vassalli e os professores Enrico Morcelli e Francisco Porro da Universidade de Gênova. No decurso de 5 anos consecutivos, graças ao intenso trabalho desenvolvido, esse pequeno grupo propiciou vasto material à imprensa italiana e, ultrapassando as fronteiras da península, chegou a vários países, pois praticamente havia-se objetivado a realização de quase todos os fenômenos, culminando com a materialização de 6 espíritos, de forma bastante visível e com a mais rígida comprovação. O seu primeiro artigo intitulou-se Espiritualismo e Crítica Científica, porém o sábio levou cerca de 9 anos estudando, comparando e analisando, antes de publicar as suas ideias. Polemista de vastos recursos, sustentou 4 acérrimas e importantes polêmicas com detratores do espiritismo. A fim de pulverizar uma obra de ataque, publicada na época, fez editar um livro de 200 páginas, o qual levou o título Em Defesa do Espiritismo. A primeira obra por ele publicada, com o fito de sustentar a tese espírita, foi a Hipótese Espírita e a Teoria Científica, a qual se seguiram outras não menos importantes. Dos casos de identificação espírita, dos fenômenos premonitórios, e a primeira manifestação de voz direta na Itália. As seguintes obras de Bozano foram vertidas para o português: Animismo ou Espiritismo? Pensamento e Vontade, Os Enigmas da Psicometria, Metapsíquica Humana, A Crise da Morte, Xenoglossia, Fenômenos Psíquicos no Momento da Morte, Fenômenos de Transporte. O seu devotamento ao trabalho fez com que o grande sábio italiano se tornasse de direito e de fato um dos mais salientes pesquisadores dos fenômenos espíritas, impondo-se pela projeção do seu nome e pelo acendrado amor que dedicou à causa que havia esposado e defendido com todas as forças de sua convicção inabalável. Um fato novo veio contribuir para robustecer a sua crença no espiritismo. A desencarnação da sua mãe, em julho de 1912, serviu de ponte para a demonstração da sobrevivência da alma. Bozano realizava na época sessões semanais com um reduzido grupo de amigos e com a participação de famosa médium. Realizando uma sessão na data em que se comemorava o transcurso do primeiro aniversário de desencarnação da sua genitora, a médium escreveu umas palavras num pedaço de papel, as quais, depois de lidas por Bozano, deixaram assombrado. Ali estavam escritos os 2 últimos versos do epitáfio que naquele mesmo dia ele havia deixado no túmulo de sua mãe. Durante os anos de 1906 e 1939, Bozano colaborou intensamente na revista espírita Luz e Ombra, escrevendo também centenas de artigos para as revistas do gênero, que se publicavam na Itália, França, Inglaterra e outros países.